Pessoal, hoje nós vamos falar então sobre técnicas de preparo de massas magras, tá? Massas magras, e por que, né? Eu escolhi esse tema porque eu decidi falar sobre isso hoje, né? Durante essa semana. Porque vocês sabem, né, que eu não gosto de ensinar receitas, né? As receitas vêm, claro, vem junto com uma confeitaria, tem que ter a receita, né? Mas eu gosto de ensinar sobre técnicas, eu gosto de ensinar sobre as bases da confeitaria e eu gosto de ensinar sobre os ingredientes, o que eles fazem na receita. Isso nos dá muito mais segurança, muito mais liberdade, né, pra gente ter um diferencial, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente sabe por que a gente tá fazendo daquela forma, né, e aí a gente pode crescer e se realizar pessoal e profissionalmente na confeitaria, tá? É isso que eu quero pra vocês, né, que a gente tenha aí um diferencial pra conseguir crescer e se realizar na confeitaria, né, acredito que é isso que vocês querem também, certo? E essa parte que eu vou falar hoje, né, das técnicas de preparo para massas magras, na verdade a gente tem, né, as técnicas de preparo para massas magras e para massas densas, né, para massas amanteigadas ou massas que tenham também gordura, né, uma quantidade maior de gordura, até não só amanteigada, mas também de óleo. E eu resolvi separar para mostrar exatamente cada uma dessas técnicas, né? As que se usa para massas magras e a outra para massas densas ou ricas, tá? Essa de massas densas ou ricas vai ser amanhã. Porque a gente usa muito na confeitaria essas técnicas, esses preparos, e muitas vezes a gente, que é o problema, né? Da gente pegar uma receita por aí e a pessoa reproduz e a gente, reproduz a receita conforme ela mostrou, tal, mas a gente não entende direito, né? Não entendeu direito porque a pessoa não falou exatamente que tipo de técnica que era, o que aquela técnica fazia, né? E se eu quiser mudar, não quiser usar essa técnica, quiser usar outra, será que eu posso? E a gente fica com medo, né? Esse é o problema, a insegurança na cozinha é a pior coisa, porque daí a gente não se permite criar, a gente não se permite ousar, né? Porque a gente tá preso ali naquela receita e não sabe quão grande, quão amplo é esse leque aí de confeitaria, né, das técnicas utilizadas para os preparos de confeitaria, tá? Eu, por exemplo, em relacionado aí a massas magras, né, eu só conhecia antes, eu só conhecia uma técnica, olha só, e aí eu achava que só existia uma técnica para fazer a massa magra. Na verdade, primeiro que eu não sabia que era massa magra, né, eu sei lá o que eu achava que era pra fazer pão de ló só, e só conhecia uma técnica que era misturar os ovos com açúcar, que é essa que a gente normalmente conhece mais porque é mais tradicional, né, eu só sabia fazer essa, né, e aí depois quando eu comecei a estudar mais a fundo sobre o assunto, né, aí eu descobri que é muito mais do que só misturar ovos e açúcar, né, uma técnica de preparo para essas massas aeradas, tá? Então, agora nós vamos falar sobre todos esses preparos. Só para o pessoal que entrou agora depois, a Maria Antunes perguntou, né, onde posso baixar o e-book? E-book é para quem está no grupo do Telegram e do WhatsApp. Como é que faz para acessar? Né? Faz para acessar, como faz, é lá no link da minha bio, ok? Entra lá no meu Instagram, né? Na minha página principal, embaixo da minha fotinho, tem um linkzinho em azul, clica lá, daí vai estar grupo do WhatsApp e grupo do Telegram. Tá? Daí você entra lá e baixa o e-book da aula de hoje, que ficou bem lindo por sinal. E cheio de conteúdo, claro, né? Que só por lindo. Nós dois já somos, né, Mori? Tem que ter conteúdo, né? Vale pra tudo nessa vida, viu? Vamos lá então? Vamos falar então sobre a técnica aí para massas magras e ou aerado. O pessoal já tá baixando aqui, comentou, tá lindo o e-book. Lindo, né? Também acho. Espera pra ver o de semana que vem, então. Meu Deus. Aí tu vai ver um conteúdo. Que é bem mais intenso, né? De semana que vem, do mini curso, aí tem bem mais coisa. Pessoal, então, qual que é a principal característica de todas em relação a massas magras ou aeradas, né? Elas têm uma grande quantidade de ovos
e pouca ou nenhuma gordura, tá? Isso que faz a principal característica aí, que é a principal característica das massas magras. E por quê, né? Por que a gente usa essas técnicas de preparo para as massas, né? São 3 principais motivos, tá? Parecem um pouco óbvios, mas precisam ser ditos, tá? Por que a gente quer utilizar as técnicas corretas, né? E determinadas técnicas para fazer essas preparações. Primeiro, porque a gente quer conseguir massas homogêneas, tá? Por isso que existem diferentes técnicas, mas todas elas levam, né, para o final uma massa homogênea, lisa, né? Sem estar separada, tudo misturadinho, tá? Segundo, porque a gente quer formar a aeração. Formando a aeração, a gente consegue criar volume e maciez no nosso produto, tá? Terceiro, porque a gente quer uma textura final adequada. Depois que ela sai do forno, não adianta de nada, a nossa massa tá linda, né? A gente vai lá, mistura tudo certinho, sai do forno e ela, né, acaba colapsando, acaba encolhendo muito, acaba afundando no meio, ficando embatumada, tá? Tudo isso é por causa das técnicas de preparo da massa, ok? Pra gente ter no final também um produto com textura adequada, macio, né? Por esses 3 principais motivos, mas isso não serve, esses 3 motivos não servem só para massas aeradas, tá? Para amanhã, mesma coisa, para as massas densas, né, ou ricas, que a gente fala, também serve isso daqui, tá? Então amanhã eu vou repetir de novo. O pessoal que tá chegando depois, isso, ó, o Henrique me perguntou, né, se a live vai ficar salva, então para quem não puder ver tudo ou perder uma parte, sim, durante essa semana, como as lives de aquecimento para o mini curso, né, são lives intensas que a gente vai fazer de segunda a sexta durante a semana, toda noite às 19h30, elas vão ficar salvas num site, né, num blog especial do aquecimento, tá? Para acessar lá no link da minha bio do Instagram, ok? Quem estiver no YouTube depois pode ir lá clicar e você consegue assistir as aulas durante a semana, vão ficar salvas lá. E-book só pelo grupo de WhatsApp e Telegram, tá? Então, ó, além da característica principal, né, das nossas massas magras, que é a quantidade de ovos e pouco, a grande quantidade de ovos e pouca quantidade de gordura, a gente tem as outras características dessa massa. Primeiro, elas são delicadas, né? Elas são delicadinhas, não são grosseiras, né? As bolinhas são menorzinhas, né? As bolhas que se criam, principalmente por causa da aeração dos ovos, né? Os ovos, eles nos permitem ter uma grande aeração, né? Ele ajuda a criar várias, né? Muitas bolhas de ar, e aí a gente consegue aí massas mais delicadas por causa disso, tá? Quer perguntar uma coisa? Não, só o pessoal comentou a fotografia, né? Manda o link no grupo do WhatsApp, né? Depois tu pode orientar o pessoal certinho da página, como é que funciona, e mandar o link talvez no Telegram também, no WhatsApp, primeira vez, né? De acesso. Posso sim, eu vou mandar amanhã provavelmente, tá? Outra característica dessas massas, elas são versáteis. A gente pode usar elas para praticamente tudo. Podemos usar para entremer, podemos fazer mais finas, mais grossas, podemos usar para rocambole, podemos usar para bolo alto, bolo de casamento, a gente pode usar porque a gente quiser, tá? A gente, claro, vai observar depois as características, né, da massa e as técnicas pelo qual a gente vai fazer, mas a gente pode utilizar para qualquer preparo. Olha, professor, os alunos perguntando, ó, Henrique, lá, qual o motivo do pão de ló ficar esfarelando? Esfarelando, provavelmente... É que assim, depende da tua receita do pão de ló. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a característica de cada uma delas, né? Mas não é para acontecer isso. Provavelmente é algum erro aí numa das técnicas de preparo, tá? A gente vai depois falar de cada uma delas e aí você analisa qual que você tá fazendo pra ver o que tá acontecendo, ok? Porque eu vou mostrar depois uma pão de ló minha aqui que não esfarela, não. Às vezes é a tua receita também que tá desequilibrada. Então, são versáteis, tá? Crescimento, elas têm um crescimento mecânico e físico. Mecânico por quê? Porque a gente tá utilizando aí a força da nossa batedeira, né? Ou do nosso fouet, se a gente for fazer na mão, mas normalmente a gente faz na batedeira, né? Porque ajuda a criar uma aeração maior.
E aí a gente faz a mistura, né, dos ovos inteiros, separados, etc., com o açúcar e cria um volume, né? Quando a gente mistura, não cria aquele volume, aquela espuma. Esse é o crescimento mecânico. Depois que ela vai pro forno, aí o crescimento já é o físico, tá? O crescimento físico é porque a gente tem ar dentro dessa massa, né? E a gente tem água, né? Tem umidade. Então, a água vai querer sair, vai querer evaporar, porque tem o calor do forno, certo? E ela vai empurrar a massa para cima, vai fazer ela crescer, tá? Esse é o crescimento físico. Uma característica importante também dessas massas que dificilmente elas levam um fermento químico, tá? A aeração, né, delas é totalmente pelos ovos. Elas são fofas e elásticas, ó, fofas e elásticas, não podem esfarelar, né? Gordura enfraquece o glúten, tá? Justamente por serem massas que não têm gordura, elas conseguem ficar elásticas, né? Porque essa gordura, ela vai impermeabilizar o trigo, né? E vai impedir com que ele absorva água, né? Por isso que massas amanteigadas não são tão elásticas, porque elas não têm tanto desenvolvimento de glúten, tá? Porque justamente a gordura impede. Aqui não, como não tem gordura, o glúten ele absorve mais água, né? Se desenvolve um pouco mais e cria massas mais elásticas, tá? É por esse motivo. E elas também são mais secas, tá? Elas precisam aí de calda, justamente por também não ter gordura, tá? A gordura adiciona uma umidade aí para nossa massa, apesar dos ovos também adicionarem um pouco, mas elas são mais secas principalmente por causa aí da falta da gordura, né? O que a gente pode aí com um pouquinho de calda já resolver nesse caso, tá? Então, ó, exemplos que a gente tem aí de massas aeradas ou magras, tá? Genoise, pão de ló, biscuit joconde, biscuit da quase, biscuit de Savoie, adoro essa massa aqui, é uma das minhas preferidas. Roulade, eu falei errado, eu acho que o meu professor é o professor de francês. Ainda bem que ele não conhece a minha página do Instagram, porque senão ele vinha aqui me dar uns puxão de orelha, tá? De rocambole, tá? O biscuit roulade é massa de rocambole. E chiffon, né? Chiffon também, etc. O biscuit cuillère, que é aquele que a gente faz a charlotte, tá? Todas essas são exemplos de massas aeradas, tá? Ou massas magras. E aí, como são os ovos, né? Os responsáveis pela nossa... por praticamente tudo aí né, no que envolve a massa aerada, né? Ou massas magras. O que ele faz, né? Ele é responsável aí pela textura, pela estrutura, pela maciez, pelo sabor, por dar um pouco de umidade, não muito, tá? Mas um pouquinho de umidade ele traz porque tem água, né? Na nossa clara. Apesar de ter a água da clara, a gente precisa, o que acontece, né? As claras, elas têm aí 80%, mais ou menos 88% de água, o resto são proteínas, né? E essa água, ela se liga muito fácil ao açúcar e às proteínas da nossa receita, né? Trigo e o açúcar, né? As proteínas do trigo e o açúcar. E aí ela não sobra, ela não fica solta na nossa massa, tá? Isso é a atividade da água livre, né? Como ela se liga no açúcar e se liga no nosso trigo, ela não fica solta na massa e aí por isso não tem tanta umidade assim, tá? Por isso que essas massas acabam sendo mais secas, né? Porque apesar da quantidade de ovos ser grande, né? E ter bastante água por causa disso, a água acaba se ligando com as proteínas do trigo e com o açúcar, que é higroscópico, tá? Ó, elasticidade, né, por causa das proteínas, né, e pelo caso de não ter gordura, as proteínas também criam aí uma rede que deixa a nossa massa elástica, dá volume e aeração, tá? Então, essas características aqui do ovo, essas funções do ovo numa massa aerada, principalmente, acontecem por quê? Principalmente por causa das proteínas dos nossos ovos, tá? Que tem muitas proteínas, elas que
ajudam a trazer essas características, além da água e além da gema, por exemplo, trazer umidade por ter um pouco de gordura, tá? E também ser um emulsificante, né? Um emulsificante natural que junta aí gordura e água, tá? Mesmo que não tenha gordura, a nossa gema, ela, né, no caso que tem, ela ajuda a emulsificar, tá? Por causa da lecitina. Lecitina presente nas nossas gemas. E aí aqui, ó, agora a gente vai falar quais são essas técnicas de preparo. Alguma dúvida até agora? Tá tudo certinho. Tudo certo, então vamos lá. Agora a gente tem as técnicas de preparo, tá? Muita atenção agora, que agora o negócio vai aprofundar. Primeira técnica é o método pão de ló ou genoise, tá? Que é essa que eu falei pra vocês que era a única que eu conhecia na vida, né? Antes de estudar. Antes de estudar era a única que eu sabia. Ovos inteiros ou separados, né? Clara e gema com açúcar, tá? A gente mistura os ovos com açúcar, cria uma aeração, depois adiciona os líquidos e secos da receita, ok? Aí a gente tem as variações do método pão de ló ou genoise, tá? A quente seria o quê? A nossa pata bombe a 45 graus. O que é uma pata bombe a 45 graus? Quando a gente coloca os ovos com açúcar em banho-maria, tá? Aquece eles até 45 graus, que é uma temperatura de morno a quentinho, tá? E depois coloca na batedeira e deixa ela aí, né, triplicar, nesse caso vai até triplicar, quadruplicar de volume, tá? Porque o calor, ele ajuda na elasticidade das proteínas dos ovos, tá? Então ela vai criar mais volume por causa disso e também vai ficar mais estável, vai ser uma espuma mais estável depois por causa disso também. Fora que ele ajuda a derreter o açúcar mais facilmente, né? Porque ali o calor, né, estamos misturando, né? Os dois tem presença de água também, o açúcar vai se ligar à água da receita mais facilmente, dos ovos, né? Vai criar uma viscosidade e vai permitir, então, essa aeração mais, né, com essa espuma bem mais volumosa e mais estável, tá? Essa é a técnica da pata bombe para massas magras, tá? Ficou claro isso daqui? É a técnica pelo qual a gente faz normalmente a massa genoise, tá? E pra gente saber quando tá pronto, né, depois que a gente colocou, né, na batedeira, Ó, quem é que fica ligando no meu... Também não botei no silencioso, né? Poxa vida, Patrícia. Quem é que liga no meio da minha live? Ó, quando que a gente sabe que tá pronto? Quando tá pronta essa espuma? Quando ele cria o ribbon. O que é o ribbon? A fita, tá? Isso aqui é uma técnica, né? A técnica de criar o ribbon, a gente consegue aí ver que tá correto, né? Que tá pronto a nossa mistura, tá? Aí a gente tem a mistura aí a frio dos ovos com açúcar, que é isso que eu falei pra vocês, né? Que mistura os ovos e o açúcar em temperatura ambiente, põe pra bater, né? Criar volume, aeração e depois adiciona, né? Os líquidos e os secos da receita, tá? Aqui também, tá? Tem a técnica pra gente ver quando tá pronto, que é do ponto ribbon, né? Pontos de fita. E um exemplo que a gente faz é o pão de ló por essa técnica, tá? Diferença principal de pão de ló e genoise é que genoise muitas vezes leva gordura, mas na França eles também fazem sem gordura, na maioria das vezes a genoise é sem gordura. O pão de ló tem um pouco mais de trigo e açúcar, tá? Aí aqui, ó. O Henrique perguntou ali, ó, que jeito é essa técnica de ribbon ponto de fita? Essa técnica do ponto de fita é quando você levanta o batedor e aí ele vai criar um desenho de uma fita. Ele vai cair em fita e vai criar um desenho de fita em cima da mistura. Tu demonstrou, acho que uma live, tem até num post. Já demonstrei. Tem que dar uma olhada no meu feed, talvez tenha uma explicação lá
Lá no meu feed do Instagram ou demonstração, tem que olhar. Se não entrou ainda, eu acho que tá pra entrar, tá? Do Ribbon. E aí, a técnica, né, uma variação também, que é a técnica por separação, onde a gente faz um merengue primeiro, né, claras e açúcar, e faz uma outra espuma de gemas e açúcar, e aí mistura os dois, tá? Aqui, pra gente saber qual é o ponto correto, o merengue tem que estar aí em picos firmes, tá? No ponto firme. Quando a gente levanta o batedor, né, e ele cria o biquinho. Por exemplo, aqui a gente faz, a gente usa pra fazer aqui o biscuit colher, a gente usa essa técnica por separação, tá? Biscuit colher é aquela, não tem o biscoito champanhe da Charlotte, mas ele não é, originalmente ele não é sequinho, como a gente compra no mercado, tá? Ele é uma massinha de fofinha, tá? E é essa técnica que a gente utiliza pra fazer o biscuit colher. Não sei se o Rick só afirmou, ele perguntou, né? Mistura as gemas com açúcar e as claras ou separados? Isso mesmo, separado, tá? Merengue, né, que é clara e açúcar, merengue francês, e as gemas e o açúcar, tá? Metade do açúcar vai para um, metade para o outro, e depois junta os dois, tá? A gente consegue uma aeração maior ainda, tá? Porque quando a gente faz separado, porque as claras, elas conseguem incorporar e criar até 8 vezes o seu volume, e as gemas até 4 vezes, tá? Então elas possuem aí um pouco de gordura, vai afetar na aeração se a gente misturar os dois e fazer junto, tá? Mas é técnica, né? Essa técnica separada também funciona muito bem, tá? Então, por esse motivo de fazer separado para criar ainda mais volume. Aí a gente tem agora mais um método, tá? Que é o método da massa merengada, tá? Aqui não vai gemas, é diferente, né? Aqui a gente tem o merengue mais as gemas. No método da massa merengada a gente não coloca gemas, tá? A gente vai ter o merengue francês e aí adiciona depois os secos, né? E o líquido da receita se tiver um pouquinho de gordura, às vezes leva a manteiga derretida também, por último que a gente adiciona, tá? Pra não tirar a aeração da nossa massa. Tá? E principalmente a gente faz por essa técnica o biscuit da Quase e diversos outros biscuits da confeitaria, confeitaria clássica, né? Da confeitaria base. O biscuit é o que? São massas fininhas de bolo, né? Que normalmente são feitas aí pela técnica de merengada, né? Que faz o merengue, depois adiciona os outros ingredientes, ou pela técnica por separação, tá? Faz merengue mais gemas depois, tá? São normalmente massinhas finas, onde a gente assa elas inteiras, corta com um aro, e aí a gente monta por exemplo, o ópera, né? O gâteau ópera, que tem camadinhas, né? De recheio, de massa, com o biscuit, né? Os entremês também, com massas fininhas, tá? Biscuits tem vários tipos de chocolate, coco, tá? Então, normalmente eles são feitos aí pelo método da massa merengada. Depois eu vou mostrar um aqui que eu fiz, as principais características dele, tá? Aí a gente tem um método misto genoise. Esse aqui eu não cheguei a fazer ainda, tá? Mas o método misto genoise mais cremoso, a gente tem duas técnicas juntas, tá? O método cremoso, que é a manteiga com o açúcar, mais um merengue, tá? E mais, né, se tiver as gemas aí, se a receita pedir as gemas, mais as gemas, né? As gemas e por último adiciona o merengue, tá? A gente faz com esse método misto aqui de genoise mais cremoso o Baumkuchen. Baumkuchen é um bolo tronco alemão, onde ele, já viu aqueles bolos que parecem um tronco, tipo bolo de rolo, como se fosse bolo de rolo, porém o Baumkuchen que eles fazem muito na Alemanha, eles fazem camadinhas finas de massa e recheio, depois cortam, né, redondo, quadrado e tal, e daí tu olha, parece que é um tronco pelo lado de dentro, tá? Principalmente quando a gente quer uma massa amanteigada, né, com o sabor da manteiga, né, com a textura que a manteiga traz, porém, a gente quer uma massa leve e elástica, tá? Por exemplo, para o Baumkuchen, onde a gente precisa, né, massa fininha,
e depois vai cortar e tudo mais, a gente precisa que a massa tenha uma elasticidade e a gente consiga manipular por mais tempo sem ela quebrar, tá? Então, por isso que a gente utiliza essas duas técnicas juntas, tá? O método cremoso mais o método da genoise, né? Que é o merengue mais as gemas, tá? Rony Pedra Chubudão, muito boa aula. Carla Francisco, ó, como o tronco de Natal? Mas daí o tronco de Natal, ele é um rocambole, né? O Baumkuchen você faz várias camadinhas bem fininhas e aí depois corta ele quadrado, né? Ou redondo, se eu não me engano é quadrado que é cortado, retangular. E aí ele parece um tronco por dentro porque ele forma aqueles... É um castismo, né? Seria algo similar à bucha de Noel? Não, a bucha de Noel é o rocambole. Isso aqui que comentou. Gente, muita informação. Bastante coisa, né? Mas depois vocês leem no e-book certinho, façam anotações que dá pra entender, tá? São camadas bem fininhas de massa e bem fininhas de recheio. E depois que é cortado, ele fica com um formato de tronco, como se a gente visse o interior de um tronco, tá? Não por fora. Maria perguntou, como escreve esse bolo alemão? Baumkuchen, tá aqui, ó. Baumkuchen. Acho que é muito pequeno, não dá pra ver direito, né? Não dá pra ver? B-A-U-M-K-U-C-H-E-N de navio, tá? Baumkuchen. Aí a gente tem o método chiffon, né? O método chiffon, esse já é mais tradicional, tá? São duas espumas que a gente faz, uma espuma com que é o merengue, outra que é as gemas com açúcar também. Junta essas duas espumas e ainda coloca óleo, né? Pra dar um pouquinho de umidade. E um fermento químico, tá? Químico em pó. Ele cresce muito esse bolo, principalmente por causa da aeração, né, que a gente criou, as duas espumas, lembra que eu falei, né? A gente mistura essas duas espumas separadas, né, pra misturar elas depois, pra criar ainda mais aeração, né? Então ele fica muito alto, ele fica muito aerado, muito levinho. Porém, um cuidado que a gente tem que ter com esse bolo quando tira do forno é por justamente ele, né, criar uma aeração muito grande. Quando a gente tira, às vezes ele cria ele afunda por causa do choque térmico, né? E justamente porque ele cresceu bastante, né? Tem muito ar ali dentro dele. E aí ele acaba afundando no meio, tá? Isso acontece com o biscuit de Savoie também. Mas se a gente virar ele de ponta cabeça, né? Deixar esfriando de ponta cabeça, daí a gravidade, ok? Joyce Almeida comentou, muito bom. Se o curso que você vai ofertar seguir nesse ritmo, com certeza tá maravilhoso, eu quero. Mas, com certeza, eu não brinco em serviço, não. Regina comentou, mas atrasadinho. Semana que vem nós vamos falar sobre curso. Só reforçando o pessoal que chegou um pouco depois, então, né, vai ficar salvo essa semana, essa live, né? Vai ficar salvo. Pode acessar a página que tá salva ali no link da bio, no Instagram, certo? Sim, lá no link da bio vai ter uma página onde todas as lives essa semana ficarão. A Ana Elizabeth perguntou... Durante essa semana só, tá? Isso, final dá pra tirar um print, né? Quem tá no grupo Telegram, tu vai postar no Telegram um print, certo? Mas, então, não precisa de print porque tem o e-book, né? Melhor ainda. Melhor que print é o e-book que está lá no grupo do Telegram e do WhatsApp, tá? Pelo link da bio também acessa. Felipe Marcos comentou, técnica do morcego. A técnica do morcego. Bolo morcego, panetone morcego, essa mesmo. Tá? Principalmente quando a gente tem massas com muita aeração, onde a gente mistura duas espumas, né? Onde a gente não tem aí gordura na massa, ela dá uma murchadinha, né? Então se a gente vira de ponta cabeça, mas aí tem que cuidar para não untar as laterais, senão o bolo vai tombar, não tem como, né? Tem que deixar sem untar as laterais da forma e aí virar, tá? Que aí a gravidade faz o seu trabalho e evita com que ele colapse, tá bom? E aí a gente tem mais uma técnica que dificilmente, duvido que vocês tenham já ouvido falar dessa técnica. Eu, nos meus livros aí, minhas pesquisas, eu não ouvi falar dela, mas eu aprendi ela pela confeitaria francesa, tá? E é muito, muito útil quando a gente vai fazer rocambole, porque rocambole, não sei se você já fez um rocambole que rachou todinho. Vou falar agora o que a gente pode fazer. Só que comentou o Telegram está notificando sobre o e-book. Então, tá disponível? Eu não entendi também, mas está disponível lá pro pessoal, né? O Henrique só comentou, no método do chiffon divide o açúcar para as duas espumas? Divide para as duas também.
Normalmente a receita vai falar, tá? Nesse sentido a gente tem que seguir o que tá falando lá na receita. Mas se não fala nada, você põe metade para um, metade para outro, tá? Método Patachu, tá? Essa técnica aqui, dificilmente vocês vão ver escrita ou alguém já vai falar, porque muito utilizada na confeitaria francesa, funciona muito, muito bem para o biscuit roulade. Ó, eu falando de novo errado. Vou perguntar na quinta-feira, eu tenho aula de francês, vou perguntar pro professor se eu falei certo, mas eu acho que não. Que é o rocambole, tá? Massa de rocambole, que é o quê? Uma massa cozida, né? A massa de patachu, exatamente o mesmo processo, muda aí umas proporções, então não adianta você pegar uma massa de patachu e querer fazer, tá? Muda um pouco as proporções. Mas é a massa cozida da patachu mais um merengue, tá? Ela traz muita elasticidade para essa massa, a gente consegue enrolar e dificilmente ela racha, tá? O importante também é enrolar ela enquanto tá morninha. Por quê? Por que ela tem essa elasticidade toda, né? A massa da patachu, ela cozinha o nosso trigo, né? Tem gordura, né? Vai ovos também, mas o calor, né? Vai cozinhar as proteínas do nosso trigo. Por isso, a gente não tem uma massa, por exemplo, dura, né? Porque o calor impede o desenvolvimento excessivo do nosso trigo, né? E aí a gente consegue adicionar os ovos que vão dar aí uma elasticidade, né, para nossa massa. E aí a gente vai conseguir depois colocar aí mais um merengue, né, para deixar ela levinha. Porque se a gente só abrir a massa de patachu, querer assar e achar que vai virar um rocambole, não dá, né? A gente vai fazer exatamente a mesma técnica de fazer a patachu das Carolinas, né? Aí a gente coloca na batedeira, adiciona ovos e aí depois a gente ainda incorpora nessa massa o merengue, tá? Que é pra ele dar a leveza, ele que vai trazer aí a aeração, né, pra nossa massa. Então, elasticidade ela tem principalmente por causa do cozinhar o trigo, tá? Das proteínas, ela impede, ela cozinha e ela dá estabilidade para essa massa, né? Porém, impede também o desenvolvimento do glúten, que vai deixar a nossa massa borrachuda, tá? E aí a gente tem também uma quantidade grande de ovos, né? Além dos ovos que vão, né, na massa, vai mais ainda os ovos, né, as claras, que vão junto com o merengue. Então essa massa é muito elástica por causa da rede aí que a gente consegue de proteínas dos nossos ovos, né, adicionados aí na massa. Então, já ensinei a fazer aqui, por sinal, Sabe onde é que eu ensinei? Tá lá no meu feed, se você quiser ver, um rocambole francês, tá escrito lá rocambole francês. Eu uso a técnica da patachu pra fazer esse rocambole, tá? Eu ensino 2 rocamboles, se eu não me engano, só que um é o de goiabada, não sei se ele tá lá ainda, tá? Eu tô falando agora, mas eu acho que eu até já tirei, acho que não tá esse. Mas o rocambole francês tá, de pistache, se eu não me engano. Deem uma olhadinha lá, né? Olhem essa receita e adaptem aí pro que vocês quiserem, porque é a melhor receita pra rocambole dessa vida. Nunca mais vai ter um rocambole que rache, você nunca mais vai ter um rocambole que racha aí na sua trajetória de confeiteiro, confia em mim, tá? Aqui que é o Telegram avisa que tem postagem da Patrícia, que é o e-book. Acho que só dá uma notificação. Normalmente ele avisa, se você deixa a notificação ligada, ele avisa. Lá do Brasil é o que fazemos na bucha de Noel, comentou ali. Assim como a bucha de Noel eu ensinei também a patachu, Isso. Tá? Com a técnica da patachu. Para outras massas, eu não acho tão interessante, tá? Porque ela fica uma massa um pouquinho mais elástica, né? Ela é gostosa, é macia, tudo mais. Mas talvez para outras não, né? Por exemplo, para um bolo não seria tão interessante, talvez assim. Às vezes pro bolo a gente quer um pouquinho mais fofinha, né? Uma coisa não tão elástica, né? Então, para rocambole ela é a mais indicada. Tá? O Henrique comentou, poderíamos passar a receita dessa massa? Poderia, tá lá no feed, no rocambole francês. Aqui comentou, já viu de pistache. Carla Francisco perguntou, o rocambole é o que aqui em Portugal chamamos de torta? É aquele que é enroladinho, eu acho que é aquele que é torta. Alguém já me falou que lá em Portugal acho que se chama torta. Aquele que é enroladinho, tá? Que você abre a massa, assa a massa, né, em retângulo, em formato retangular, passa o recheio e enrola.
que nem um caracolzinho. Regina perguntou, vai ensinar aquelas flores do e-book ou é flor natural comestível? Aquela flor do e-book, aquela flor é comestível, natural. Cravina, tá? Ó, então a principal característica aí pra gente fazer, né, a massa, característica não, os principais passos, né, pra gente fazer as massas aeradas, né, ou magras. Elas partem primeiro dos ovos com açúcar, ou ovos separados, né, a gema bate com açúcar e um merengue também e depois junta, ou junta tudo e bate a frio, ou junta tudo, põe no banho-maria e faz a variação, né, do método Genoise a quente, ou faz a patachu e depois adiciona o merengue, tá? Então, cada um vai trazer uma característica que é indicado para um preparo, tá? Aí você vai fazer aí os seus testes e ver para que você quer utilizar, tá? Porém, vai ser sempre os ovos primeiro, vai sempre partir dos ovos. Os ovos são os mais importantes aqui no nosso preparo, por isso eles sempre têm que estar nunca gelados, né? Porque gelados eles não conseguem... Lembra que eu falei que o calor ajuda na elasticidade e estabilidade, né, dos nossos ovos, né? Das proteínas dos nossos ovos. Então, sempre em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, quando a gente fala na confeitaria, é entre 18 e 22 graus, tá? Cuidar, então, para, né, termos ovos frescos, né? Utilizar em temperatura ambiente e seguir o processo corretamente. Se a gente vai fazer um merengue, tem que cuidar como a gente vai fazer um merengue para que ele saia correto também. Senão a nossa massa não vai adiantar de nada, no final não vai dar certo, né? Então, são técnicas base, né, e receitas base, por exemplo, o merengue também, que a gente precisa para desenvolver depois o que a gente quer, tá? Mas vai ser sempre primeiro, vai partir sempre primeiro de ovos com açúcar, depois a gente vai adicionar os outros ingredientes da receita, ou trigo, né, se tiver farinha de amêndoas, se tiver um pouco de gordura. Se for o trigo, sempre peneirado, né, porque aí a gente consegue evitar gruminhos. A gente pode sempre substituir até 1/3 mais ou menos do trigo por amido. A gente consegue uma massa ainda mais delicada, tá? Amido de milho. Porque a gente não vai ter tanto desenvolvimento de glúten, né? Menos trigo, menos glúten, massa mais delicada, mais fofinha ainda. Então, os cuidados, né? Com os ovos eu já falei, com o trigo peneirado, né? E sempre do tipo 1, né? Que não tenha tanta proteína, que tenha aí no máximo 10% de proteína, tá? Aqui no Brasil se chama tipo 1, mas você pode olhar a porcentagem de proteína que você, né, na embalagem, fazer a continha lá que você já sabe também. Açúcar, normalmente a gente vai utilizar aí o açúcar refinado, que ele tem uma granulometria adequada para criar aeração, mas também derreter facilmente. Muitas vezes se a gente usa o açúcar cristal, também é legal, mas ele... Ó, até rimou, açúcar cristal também... O açúcar cristal também é legal, mas ele tem uma granulometria um pouquinho maior, né? E aí, às vezes, ele não derrete tão fácil, não vai deixar a nossa massa tão lisinha, tá? Então, o açúcar refinado ou de confeiteiro, tá? Mas para criar a aeração, o refinado tem um tamanho, né? Que ele ajuda ali a criar a aeração, é mais fácil, tá? Por causa do tamanho dele mesmo. Ele passa ali no meio, né? Dos ovos e o ar vai entrando e ele vai, né? Ali na rede de proteínas dos ovos, ajudando a criar a aeração, né? Vai absorver a água, vai criar viscosidade e vai ajudar a fazer crescer, tá? Por isso que a gente sempre põe açúcar junto. Gui comentou ali, aqui em Portugal temos tipo 55 e 65. Eu acho que é o 55. Se for no mesmo estilo da França, é o 55 normalmente. 65 acho que tem um pouco mais de proteínas. Regina perguntou, qual tipo de massa é boa para montar um bolo estrutural? Já vamos falar aqui sobre agora, eu vou mostrar as duas massas que eu trouxe pra vocês, aí a gente já fala sobre isso, tá? Óleo ou outras gorduras, né, que a gente pode utilizar sim nessas massas, apesar de não ser a característica principal, né, a gente pode utilizar, tá? Óleo neutro, né, ou de girassol, de semente de uva, eu gosto bastante do de semente de uva. Sempre os óleos líquidos vão trazer um pouco mais de umidade do que a manteiga, tá? A Carla só ajudando a gente, tá ó. Sim, é o T55, ela comentou. 55. A Filipa também. E aí... T50 indicado para bolos e o T65 para pão. O 65 tem mais proteína.
Óleo, tá? O óleo sempre vai trazer mais umidade do que manteiga, tá? Manteiga tem menos água do que o óleo, tá? Então, pode sim adicionar, tá? E também manteiga, mas se for manteiga, daí tem que ser derretida e em temperatura ambiente. Se a gente adicionar ela... Primeiro, se a gente adicionar ela que não esteja derretida, né? Ela vai tirar a aeração do nosso... que a gente criou com os ovos. E se a gente adicionar ela quente, ela também estoura as bolinhas que a gente criou com os ovos, né? Com a nossa técnica principal, tá? Então essas técnicas que eu mostrei pra vocês aqui são principalmente as técnicas de aeração de ovos e açúcar, para depois continuar a receita, tá? Porque a forma como os ovos e o açúcar são incorporados, né? Como eles são aerados, é que vai dar depois as características principais para as nossas massas, tá? Vou tomar mais uma água. Então falei do açúcar, dos ovos, né? Importante, temperatura ambiente, gordura, água, sempre por último, tá? Ovos primeiro, com açúcar, depois os secos e os líquidos. Muitas vezes pede alternado. Por que vocês acham que ele pede, muitas vezes as receitas pedem, adiciona um pouquinho de trigo, adiciona um pouquinho de água, ou leite, ou até o óleo, adiciona um pouquinho de trigo. Sabem por quê que a gente faz isso? Que a gente utiliza essa técnica de colocar alternadamente? É bem simples. Mais simples do que vocês imaginam. A resposta. Para ativar o glúten, a Diana comentou? Não. Para facilitar a absorção de água, tá? Evitar uma massa talhada, tá? Nesse caso aqui, não existe tanto isso porque não tem muita gordura nessas massas, né? Mas nas massas que eu vou falar que eu vou falar amanhã, que são as massas ricas em gordura, a gente vai ter uma emulsão, né? Gordura e água. E elas não se misturam, né? E são immiscíveis, né? Gordura e água não se misturam. E aí a gente coloca alternadamente. Por quê? Porque aí a gente facilita o trigo a absorver essa água. E aí a gente não termina com uma massa talhada, né? Com gordura para um lado, água para o outro, tá? Porque daí o trigo vai absorvendo parte dessa água e aí a gente consegue ter uma massa homogênea, tá? Ó, tem... Ah, meu Deus, as formiguinhas aqui, ó, já vieram pro meu bolo, mas olha, justamente no merengado. Vou levantar as massas. Tá dando pra ver? Aqui? Vou baixar aqui só. Eu tenho duas massas aqui, magras, né, ou aeradas. Essa daqui é uma massinha de pão de ló, tá? Onde eu fiz ela pela técnica da técnica não por separação, ó, o a frio aqui, ó, tá? Ovos inteiros e açúcar. Depois eu adicionei o líquido e os secos, tá? Ó, tá vendo como ela forma Um pouquinho mais pra cima, Nica. Aqui. Ela forma as bolinhas bem pequenininhas, ó. Uma característica dessa técnica, tá? Porém, o que forma as bolhas pequenas e estáveis também é a velocidade com que a gente bate os nossos ovos, tá? Se a gente bate eles muito rápido de início, a gente cria bolhas grandes, e bolhas grandes não são estáveis, né? Se a gente vai batendo ela em velocidade média por um pouco mais de tempo, aí a gente consegue bolhas pequenas. Bolhas pequenas são estáveis, tá? E tem uma característica mais fina também, né? Mais delicada. Traz uma característica mais delicada aí pra nossa massa, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, essa aqui é a pão de ló pelo método Genoise, o método pão de ló mesmo, a frio, tá? Essa daqui, ó, é uma massa biscuit da Quase, tá? Feita pelo método merengado, tá? Essa massa aqui não leva gemas, só que ela leva farinha de amêndoas, por isso que ela é muito úmida, tá? Ó, se você ver, leva uma quantidade no meu dedo, tá vendo a gordura, ó?
A quantidade de... não leva óleo, nada, nem manteiga, mas é a farinha de amêndoas, né? Como é uma oleaginosa, ela... aí ela é bem úmida, né? Leva bem pouco trigo também nessa massa. E ela tem umas bolhas bem maiores, tá vendo? Ó, pelo método merengado. Porém, se você fizer, por exemplo, um biscuit, né? Um outro biscuit que não vá farinha de amêndoas, né? Que não vá gordura, a característica é ficar com bolinhas menores, tá? Aqui a gordura ajuda a criar essas bolhas maiores, tá? Então ela tem a característica também de uma massa merengada pela quantidade de açúcar, né? Normalmente ela tem uma quantidade de açúcar maior, é ficar assim também um pouco melado, tá? Do açúcar, né? Então, ó, só que ela é bem elástica, tá vendo, ó? Ela não se quebra com facilidade, não fica esfarelando um monte. Normalmente essa daqui é utilizada como camadas aí de entremê, né, de tortas ou para fazer esse tipo de preparo onde tem várias camadas fininhas. Tá vendo que eu cortei fino? Eu assei ela inteira e cortei depois ela com o aro para ela ficar fininha assim. Essa é uma característica do biscuit da quase feita pela técnica merengada, tá? Essa aqui não é uma massa que eu faria, por exemplo, bolos mais altos, tá? Porque ela é muito, ela não é delicada, né? Mas como ela não tem muito trigo, né? A massa feita pelo método merengado fica um pouco mais delicadinho, né? Então ela não tem uma estrutura muito boa para fazer bolos mais altos. Diana comentou, é muito usada em number cake também. A da quase? Não sei se é essa ou outra. Não, a minha não. Essa minha ali não. Pra number cake não, eu não indico, tá? Eu acho ela muito, muito delicada pra fazer o number cake. Tá? Mas se for a técnica merengada, daí sim. Ó, e essa daqui, por exemplo, dá muito bem pra bolo de alto, né? Bolo estruturado. Essa daqui do pão de ló funciona muito bem, tá? Biscuit Savoie, que a gente faz pelo método da separação, serve muito bem pra massa... Pode erguer agora, mano. A Diana comentou biscuit, não sei qual exatamente. Então, é porque é biscuit, Daí depende do biscuit. Biscuit são vários tipos, tá? Mas normalmente eles são feitos... Depende também se tu tá falando biscuit... O biscuit que eu tô falando, que é o de massa, ou se é o biscuit... Que tem gente que fala o biscuit de massa de torta, né? Aquele sequinho. Que daí normalmente se faz pro number cake, tá? O biscuit de Savoie funciona muito bem pro... Cadê ele aqui? Tava no outro lado, né? Vou falar pra vocês quais funcionam pra bolo alto, inclusive que eu ensino no curso Dominando a Confeitaria Francesa, tá? Genoise funciona muito bem, com gordura ou sem, e ela é feita pelo método pata bombe, né? Aquecendo, né, os ovos a 45 graus mais ou menos, tá? Um método a quente, né? O pão de ló também funciona muito bem, apesar de eu não utilizar muito pão de ló porque ele não é da confeitaria francesa, né? Eu ensino as bases da confeitaria francesa, que são todas as outras massas, mas o pão de ló não. Mas o que seria parecido aí é a genoise, né? Que seria muito da mesma família, vamos dizer assim, tá? Mas o pão de ló também dá. Diana, seu comentário da nossa tarte, né? Pois, já vi assim com esse biscuit, sim. Essa aí, A Regina perguntou, eu não gosto de pão de ló, qual outra massa é boa para bolo estrutural? Genoise. Se você não gosta, você usa genoise com gordura, tá? Com manteiga. É uma das melhores massas que tem. E a biscuit de Savoie, tá? Que eu também ensino no curso Dominando a Confeitaria Francesa, por sinal. Pra mim é uma das melhores que tem, tá? A genoise e a biscuit de Savoie. A genoise é feita pelo método a quente, né? Da pata bombe. E o biscuit de Savoie é feito pelo método da separação. Faz o merengue e depois adiciona as gemas, que você pode fazer batida ou não, pode adicionar depois elas sozinhas. Eu adiciono elas sozinhas, eu não adiciono as gemas batidas. E aí a gente consegue uma massa muito
delicada, com bolhas muito pequenininhas, tá? Essa daqui tem bolhas grandes por causa da gordura, principalmente, mas normalmente quando a gente faz massas que partem de merengue, ela cria bolhas menorzinhas, né? No merengue francês. Muito macia, porém ela é mais seca, tá? Sempre vai ter que utilizar uma calda, né? Por causa da quantidade de ovos, como eu falei pra vocês, tá? O chiffon também funciona pra fazer bolo de camada, assim, funciona muito bem. A dacquoise, como eu falei, eu não indico muito. E a biscuit Joconde também daria, mas eu gosto dele pra utilizar mais fininho também. O biscuit Joconde a gente usa pro ópera, né? Aquele que faz camadas fininhas também, o bolo ópera de café, sabe? Café e chocolate. É o que eu gosto.